Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar vendo o assunto de relações ecológicas. Eu sou a monitora Karina e esse assunto, relações ecológicas, pertence à área da ecologia e é um dos assuntos que é muito cobrado no Enem, né? Então, primeiramente, a gente vai compreender o que vem a ser as relações ecológicas, saber diferenciar essas relações e conhecer os tipos, né? Como é que elas ocorrem, a forma que elas vão estar acontecendo. Então, as relações ecológicas, elas são as interações que vão ocorrer entre os indivíduos. São relações que vão estar ocorrendo entre esses seres vivos e o meio ambiente, certo? E essas relações, gente, elas se dividem, né? Elas podem ser classificadas tanto quanto à espécie participante, como ao prejuízo que aquela relação está ocasionando para aquele indivíduo, né? Quanto às espécies, elas podem ser classificadas como intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecíficas vai ser indivíduos de mesma espécie, né? São relações que vão estar ocorrendo com indivíduos da mesma espécie. E as relações interespecíficas vão ser aquelas que vão estar ocorrendo com indivíduos de espécies diferentes, certo? Quanto ao prejuízo, né? Elas podem ser classificadas em harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas são quando não oferece nenhum tipo de prejuízo, né, para nenhum dos indivíduos, e desarmônicas é quando pelo menos um desses indivíduos vão estar sofrendo algum tipo de dano, né? Vai estar ocasionando algum tipo de ou algum tipo de prejuízo para aquele indivíduo que está naquela interação, né? Então, vamos ver, começar aqui primeiramente com as relações intraespecíficas, que são indivíduos de mesma espécie. Karina, como é que eu vou decorar intraespecíficas de interespecíficas? Porque são nomes parecidos, né? Eu, pelo menos, a minha técnica que eu usei foi de acordo com o som da palavra, tentando assimilar o som de uma palavra com o som da outra. Tipo, intraespecífica tem o mesmo som, digamos assim, parecido com mesma espécie. Tipo assim, intra, mesma. E interespecífica, diferentes, espécies diferentes. Eu, assim, consegui associar no ensino médio dessa forma. Mas vocês podem estar procurando outro meio, né, para poder estar fixando melhor e decorando a relação de uma com a outra, porque realmente são palavras bem parecidas, né? Bom, então relações intraespecíficas, mesma espécie, indivíduos de mesma espécie. A gente vai estar vendo primeiro as intraespecíficas harmônicas, que são as colônias e as sociedades, né? Primeiramente, as colônias são indivíduos de mesma espécie que vão estar ligados anatomicamente e vão ter como objetivo alguma relação, digamos assim, vão ter divisão de trabalho, né? O objetivo deles pode ser tanto por alimento ou por proteção, né? Um exemplo é esse coral que a gente vê lá no fundo do mar, né? São indivíduos, essa rocha todinha aqui, rocha assim, né? Que parece uma rocha, digamos assim. Esse indivíduo todo nada mais é do que vários indivíduos juntos, agrupados, né? Que vão desempenhar a mesma função. Eles liberam toxinas que acabam fazendo com que todos eles se sintam protegidos quando estão juntos. Então, ela, digamos assim, é uma relação praticamente que obrigatória, né? Eles não conseguem viver separados um do outro. E eles também são classificados como isomorfas ou homorfas, né? Que são, como eu falei, indivíduos iguais, isomorfas ou homomorfas, certo? E as heteromorfas são aqueles indivíduos que também vão estar agrupados, né? Vão ter algum tipo de relação ou divisão de trabalho, só que eles vão ser indivíduos, digamos assim, que diferentes. A caravela portuguesa, por exemplo, que vocês conhecem aqui no nosso litoral, tem, né? E ela, normalmente a gente chama até de água-viva, nada mais é do que vários indivíduos agrupados. Esses tentáculos assim aqui embaixo
eles são um conjunto de vários indivíduos que vão estar juntos e agrupados, certo? Desempenhando algum papel, tipo proteção, né? Captura por algum tipo de alimento para eles. Então, essa relação é chamada de relação intraespecífica, porque são de mesma espécie, e harmônicas, porque todos vão estar se beneficiando, certo? Nenhum deles vai estar sendo prejudicado. E a sociedade, né? A sociedade nada mais é do que uma relação parecida com a colônia, porém, esses indivíduos, eles não são ligados anatomicamente. Como assim? Eles são indivíduos que não são agrupados, como a gente viu lá nas colônias, que são indivíduos que estão juntos, que estão agrupados, né? Então, eles são indivíduos separados, porém, eles também vão ter uma divisão de trabalho com o objetivo de proteção, de busca de alimento, né? Um exemplo, os lobos, como tá aqui, vocês estão vendo na foto, elefante, esses são classificados como uma sociedade isomorfa, porque eles são iguais, né? O grupo deles eles são todos iguais anatomicamente, mas eles não estão agrupados, certo? E as heteromorfas são indivíduos diferentes morfologicamente. Eles também não vão estar juntos, assim, grudados, agrupados, mas eles vão ter divisão de trabalho. Porém, eles vão estar divididos, digamos assim, em castas. É um exemplo das abelhas, das formigas, dos cupins. Não sei se vocês já observaram, alguns tipos de abelha, tem umas abelhas que você chama aquela que é abelha rainha. Por quê? Porque ela é maior. Ela vai desempenhar um papel diferente, né? Tem as operárias. Aí elas vão estar divididas em castas, mas também com divisão de trabalho, onde cada um vai ter sua função, né? Seja por busca de alimento, por proteger o ambiente. Um outro exemplo, os cupins, né? Os cupins também são diferentes, né? Morfologicamente. Cada um tem um tamanho diferente, de acordo com o tamanho, vão desempenhar também funções diferentes, né? Como a rainha, que é responsável pela reprodução, né? Aí a rainha vai pôr os ovos, que vai dar origem à ninfa. Essa ninfa vai estar se desenvolvendo, podendo se transformar em operário, soldado ou alado, onde cada um deles vai ter também o seu papel dentro daquela sociedade, né? Seja de proteção, busca de alimento, construir ou reproduzir novas colônias, certo? Então, essas duas que eu falei para vocês, sociedade e colônia, vão ser relações intraespecíficas, indivíduos de mesma espécie, onde nenhum está sendo prejudicado. Então, são relações harmônicas, certo? E as desarmônicas? Desarmônicas é quando um desses indivíduos vai estar tendo algum prejuízo. Um exemplo de relação intraespecífica desarmônica, canibalismo. Canibalismo é quando um mata o outro, né, para se alimentar. Um exemplo é o louva-a-Deus. Vocês sabiam que a fêmea do louva-a-Deus, ela vai devorar um macho logo depois da reprodução? Ela tá ali, namora com o macho, se reproduz, e assim que termina, ela vai lá e, pum, come o macho. Pois é um tipo de canibalismo. Indivíduos de mesma espécie, né? Esses dois são da mesma espécie, e um vai matar o outro para poder se alimentar. Existem vários outros exemplos também, aracnídeos, algumas aranhas, existem vários outros exemplos. Esse aqui também é um casal de lebistes, que são uma espécie de peixes. Eles, quando eles vão colocar os ovinhos deles, eles acabam que devorando boa parte desses filhotinhos, que vai fazer com que evite aquela superpopulação, né? Aquela proliferação de muitos indivíduos, certo? E a competição também é um tipo de relação intraespecífica, né? E ela é desarmônica porque pelo menos um deles vai sair em desvantagem. Um exemplo aqui da nossa foto é uma competição por luz, né? Que aqui nessa floresta as árvores vão estar competindo, né, naquele mesmo ambiente, são de mesma espécie, mas vão estar competindo por alguma coisa, tipo, elas vão estar competindo por luz, certo? Então, um deles vai sair em desvantagem, né? Porque eles vão estar competindo por algum recurso, e aí aquele recurso ele não vai ter em uma quantidade adequada que dê para todos. Logo, um deles vai sair prejudicado.
E agora a gente vai falar das relações interespecíficas, que são aquelas relações que acontecem, né, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Elas também vão estar classificadas em harmônicas e desarmônicas, e as harmônicas vão ser aquelas que nenhum deles, né, vai ser prejudicado, certo? Então, a primeira delas vai ser o comensalismo, que é uma relação onde um acaba levando vantagem sobre o outro, né? Normalmente, o comensalismo ele está ali em uma relação que vai ocorrer na busca do alimento. No caso, um exemplo vai ser o tubarão e esse peixe rêmona, né? Também chamado de peixe piloto. Ele fica circundando embaixo do tubarão e à medida que o tubarão vai se alimentando dos peixes, vai caindo restos, né, da boca dele, restos alimentares, e ele vai se aproveitando ali do ambiente, vai captando também o alimento junto com o tubarão. No caso, o peixe está se beneficiando porque está se alimentando, e para o tubarão é meio que indiferente, ele fica ali de baixo e não interfere ele em nada, certo? Outro exemplo também, esse aí dos abutres, né, ali atrás, esperando só o leão terminar de comer, para ele poderem pegar as sobras que vai sobrar daquela carne que o leão se alimentou. Então, eles também vão estar se alimentando. O leão não vai interferir em nada para ele, e os abutres vão estar se alimentando, certo? O inquilinismo também é uma relação muito parecida com a anterior, só que no caso aqui esse indivíduo ele vai levar uma vantagem, mas ele vai levar uma vantagem que ele possa ter moradia e proteção. Então ele vai usar o corpo de outro indivíduo, né, para poder se proteger, ou então até mesmo morar. Esse aqui é um pepino do mar, que vocês veem nessa foto, e na parte de trás do pepino do mar, ele possui um orifíciozinho. Digamos que é onde ele faz, né, a necessidade dele, né, o ânus dele. E aí, esse peixe, chamado de peixe-agulha, ele se introduz na região posterior desse pepino do mar para poder se proteger, né? Então ele fica ali, ele entra, ele sai, fica escondidinho ali, como se fosse uma casinha para ele. Então ele leva vantagem, o peixe, né? Porque está protegido, tem, digamos que como se fosse uma moradia para ele. E o pepino do mar não interfere em nada para ele. Para ele uma relação indiferente. Outro exemplo de inquilinismo são algumas plantas, algumas flores, né? Elas acabam subindo nos troncos de algumas árvores, né, em busca de luz, né? Então, ela também se beneficia, porque ela vai estar em busca da luz para poder fazer fotossíntese, poder fabricar seu alimento, e o tronco da árvore não tem nenhum malefício. Outra relação interespecífica é o mutualismo, onde ambos os indivíduos que estão associados vão se beneficiar, certo? E é uma relação obrigatória, porque um não consegue viver separado do outro, né? Porque um vai estar produzindo algum tipo de recurso que vai estar melhorando a qualidade de vida daquele indivíduo. Um exemplo é os líquens, que é uma associação de algas e fungos, onde o fungo vai se beneficiar da produção autotrófica da alga, que ele vai absorver o carboidrato produzido pela fotossíntese, e a alga vai receber em troca proteção, né, contra a dessecação, que no caso vai ser produzida pelas hifas desse fungo, né, os nutrientes que eles vão produzir. Temos também a protocooperação, que ela é também muito parecida com as que a gente mencionou. No caso, os dois também vão ter vantagens, né? Vão ter benefícios, porém, ela não é obrigatória, como essa anterior que a gente viu, né? Um exemplo, no caso, é o peguro, que é um caranguejo, esse caranguejo ermitão aqui, né? Com a anêmona do mar, que essa aqui tá aqui em cima dele, certo? No caso, eles vão se beneficiar por quê? Porque no caso, a anêmona do mar vai subir em cima dele, desse caranguejo, conseguindo uma locomoção mais rápida, né? E aí o caranguejo vai ter uma certa proteção contra
alguns predadores, né? Porque a anêmona do mar vai acabar expelindo algumas substâncias que vai garantir certa proteção para ele. Então, os dois são beneficiados e não é uma relação obrigatória. Outro exemplo também é do boi, né? Do boi com a ave, onde a ave vai estar se alimentando dos carrapatos desse boi, certo? Aí, no caso, o boi está sofrendo parasitismo, né? Está sendo sugado pelos carrapatos. E aí, a ave vai lá e tira o carrapato para poder se alimentar. Então, os dois estão sendo beneficiados. Também não é uma relação obrigatória, né? Cada um pode viver independente um do outro, separados. Mas os dois vão estar se beneficiando, porque o boi vai estar se livrando do carrapato e a ave vai estar se alimentando, certo? E agora as interespecíficas desarmônicas, né? A gente tem a competição, que a gente tem tanto a competição intraespecífica, que são de mesma espécie, como também temos a competição interespecíficas, que são de espécies diferentes. Vocês estão observando na foto dois rebanhos, né? Um de ovelha e outro de gado. No caso, aqui eles estão competindo o mesmo nicho ecológico, estão dividindo, né, em relação à alimentação, e um vai acabar tendo desvantagem em cima do outro, né? Porque um vai acabar sendo mais, vai ocupando mais espaço, acaba sendo mais seletivo e acaba conseguindo mais alimento, né? No caso aqui, ó, a ovelha e o gado, o segundo leva vantagem no mesmo pasto, pois é mais seletivo em relação à alimentação. Então, eles se beneficiam mais do que as ovelhas, certo? Por serem mais seletivos. A gente tem também o predatismo, né? Onde o predador vai matar e devorar a presa para poder se alimentar. No caso, o predatismo ele é diferente do canibalismo. O canibalismo é porque são indivíduos de mesma espécie. Um vai estar se alimentando do outro, né? Vai matar o outro para se alimentar. Né? Aí o predatismo ele é diferente porque eles são de indivíduos de espécies diferentes, né? Então, no caso, a desvantagem para a presa, há uma desvantagem para a presa, porém, a população ela é beneficiada. No caso, a presa que está sendo comida, certo? A população dessa presa vai ser beneficiada porque vai estar, digamos que, ocorrendo uma seleção natural, né? Controlando, assim, a população daquela região. Que no caso é um guepardo caçando essa gazela. Nós temos esse gráfico, né, que mostra a relação da presa e predador. Quando um está em grande quantidade, o outro tende a diminuir, porque ele vai estar se alimentando, um vai estar se alimentando do outro, certo? Então é só para vocês terem uma noção, quando um aumenta, o outro diminui, quando há a queda de um, também se tem uma queda brusca de um, também poderá ter uma queda brusca do outro, certo? Aqui a gente também classifica como predatismo a herbivoria, né? O herbivorismo, que no caso são insetos, animais que se alimentam de vegetal, né? No caso desse insetozinho se alimentando da folha. No caso aqui também outro exemplo, né, de predação, onde a planta carnívora captura esse inseto. Né? Ela solta substâncias lá na folha dela, nesse espaço, que vai ajudar na captura desse inseto, que depois ela vai estar se alimentando dele. Aqui outra espécie de plantas carnívoras, não sei se vocês já viram essas plantinhas, elas normalmente são pequenas, tem umas pequenas, né, que a gente encontra às vezes no mato, e elas também são consideradas plantas carnívoras, que elas têm substânciazinha que acaba criando um muco nessas pontinhas dela, que é justamente para prender as presas, né, os insetos, para elas depois estarem se alimentando. Nós temos também o parasitismo, que é uma relação também de indivíduos de espécies diferentes, onde um deles vai ser prejudicado. No caso, a relação íntima é uma relação íntima na qual o parasita leva vantagem em cima do hospedeiro. O hospedeiro aqui sempre vai ser o prejudicado e o parasita sempre vai estar se alimentando ou vai estar fazendo daquele corpo de moradia. Um exemplo é a lampreia, que é um tipo de peixe, né? Ele é um tipo de peixe ectoparasita. Ectoparasita significa que ele parasita na região externa,
né? Ele fixa essa região da boca, que tem milhares de dentes, assim como se fosse pontinhos, né, pontiagudos. Ele fixa essa boca dele em baleias, tubarões. Ele fixa e acaba sugando ali ocasionando prejuízo para aquele outro indivíduo, né? Um outro exemplo é o HIV, que é um endoparasita. No caso, vai estar infiltrado dentro de linfócitos, que são as nossas células do nosso organismo de defesa, do nosso sistema de defesa, né? No caso, esse parasita vai estar se alimentando e buscando abrigo dentro dessas células e ocasionando uma doença, no caso, o HIV, na pessoa. E por último, a gente tem o amensalismo ou antibiose, que no caso, uma espécie vai estar produzindo toxinas, evitando a aproximação de outras. Então, um indivíduo, né, de uma espécie vai estar produzindo tanto toxinas como substâncias que vai estar tanto inibindo a produção, né, ou a proliferação de outra espécie, como o desenvolvimento ou prejudicando com que aquela espécie possa se desenvolver, né? Então, uma vai ser prejudicada, no caso desse exemplo, a bactéria está sendo prejudicada e o fungo, né, que está fazendo com que ocorra essa possível desvantagem entre elas, fazendo com que ela não se prolifere tanto. Eu trouxe também essa tabela da representação dessas relações interespecíficas que vai ajudar vocês a compreender mais essa relação dessas espécies, né? Quando elas estão juntas ou separadas, né? Se é positivo aquela relação para uma, se é positivo para outra, se as duas estão se beneficiando ou se as duas estão sendo prejudicadas ou quanto não tem nenhum prejuízo para uma ou para ambas, né? Esse resumo eu coloquei para vocês no resumo. Vocês vão estar conferindo ele lá para poder dar mais uma estudada e compreender melhor essas relações entre eles. E por fim, pessoal, eu trouxe esse pequeno mapa mental para estar auxiliando vocês a decorar, relacionar, saber onde cada relação está classificada, né? Saber se é harmônica, se é desarmônica, né? Como vocês podem ver aqui, do lado esquerdo está acontecendo as relações harmônicas, onde nenhum dos indivíduos envolvidos é prejudicado, e do lado direito as relações desarmônicas, onde pelo menos um deles vai estar sendo prejudicado. As interespecíficas de um lado, que a gente falou, sociedade e colônia, que são indivíduos de mesma espécie, e as interespecíficas com indivíduos de espécie diferente, que é a protocooperação, mutualismo, inquilinismo, comensalismo, né? E do outro lado, as desarmônicas, as interespecíficas de mesma espécie, que são a competição e o canibalismo, e com indivíduos de espécies diferentes, que são as interespecíficas, o predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. E é isso, né, pessoal? Tomara que todos tenham compreendido. Se não tiverem compreendido, vocês podem estar vendo o vídeo de novo, vocês podem estar questionando, chamando a gente no privado, que a gente está aqui para isso. Depois de assistir o vídeo, vão ler o resumo para tentar fixar mais o conteúdo, vão fazer as questões, que dessa forma vocês assistindo a aula, resumo, fazendo questões, né, tirando as dúvidas, vocês vão estar conseguindo fixar esse conteúdo, né? No mais, eu agradeço. Tomara que todos tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. Obrigada.